Os joelhos de Clara bateram na terra antes que ela soubesse que estava caindo. O telegrama escorregou de seus dedos. Foi-se, Daniel foi-se. Califórnia, 6 meses atrás. Sem endereço, sem aviso, sem adeus. 61 anos de idade. 11 Yale costurados em sua bainha. Nem uma única alma restou nesta terra que sabia o nome dela. Ela ajoelhou-se ali no meio da Main Street, Dusty Creek, território do Arizona, julho de 1979, e ela riu. Riu até o riso se transformar em outra coisa. Algo quebrado. Foi quando o rancheiro a viu. Inscreva-se em nosso canal e ative o sino para não perder o que acontece a seguir. Fique até o fim e deixe um comentário me dizendo de qual cidade você está assistindo. Quero ver o quão longe a história de Clara viaja. Levante-se. Clara ouviu a voz, mas não conseguiu situá-la. Não conseguia situar nada. O sol estava queimando através de seu chapéu. A poeira estava cobrindo sua língua. Eu disse, levante-se. Você está bloqueando a estrada. Ela levantou sua cabeça. Uma mulher estava sobre ela, braços cruzados, cabelo ruivo que ficou grisalho nas têmporas, olhos afiados como vidro quebrado. Você me ouviu? Eu te ouvi. A voz de Clara saiu crua. Dê-me um momento. Você teve um momento. Teve vários. As pessoas estão começando a encarar. Clara olhou em volta. A mulher estava certa. Uma pequena multidão havia se reunido. Homens com chapéus empoeirados, mulheres sussurrando atrás de suas mãos, crianças apontando. Ela havia se tornado um espetáculo. Algo frio moveu-se pelo peito de Clara. Não vergonha. Ela estava muito cansada para a vergonha. Apenas um reconhecimento maçante de que, mesmo em seu ponto mais baixo, o mundo não a deixaria em paz. Ela se empurrou para seus pés. Seus joelhos doíam. Suas costas gritaram, mas ela ficou ali. Ela tirou o pó de sua saia. Satisfeita, a mulher ruiva a estudou. Você tem para onde ir. Isso não é da sua conta. Estou fazendo disso minha conta. A mulher descruzou os braços. Nome é Ruby Dawson. Eu sou dona da cozinha do outro lado da rua. Você parece que não comeu há dias. Tô bem. Você acabou de desabar no meio da estrada. Eu tropecei. Você desabou. A mandíbula de Ruby apertou. Eu sei a diferença. Estou dirigindo a única e decente pensão desta cidade há 12 anos. Vi muitas mulheres tropeçarem. Vi muitas desabarem. Você desabou. As mãos de Clara estavam tremendo. Ela as juntou. Não posso pagar por uma refeição. Eu pedi a você? Não aceitarei caridade. Ruby riu curto e afiado, como o latido de um cachorro. Caridade, ouça você. Ela pegou a sacola de carpetes de Clara da terra e a empurrou para ela. Não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo uma refeição e uma chance de me dizer o que te trouxe aqui, parecendo a morte em um dia ruim. Você pode me pagar de volta sendo interessante. Clara pegou a sacola. Pesava quase nada. Tudo o que ela possuía no mundo e pesava quase nada. E se eu não for interessante, então você lava pratos. Ruby virou-se e começou a andar. Vamos, antes que você caia de novo e realmente dê a essas pessoas algo para falar. Clara a seguiu. O que mais ela poderia fazer? A cozinha de Ruby era pequena e quente e cheirava a café e gordura de bacon. Clara sentou-se a uma mesa de canto enquanto Ruby desaparecia nos fundos. Um momento depois, ela voltou com um prato de biscoitos, uma tigela de ensopado e café, preto como piche. Coma! Clara comeu. Ela pretendia comer devagar, pretendia manter alguma dignidade, mas a primeira mordida daquele ensopado a desfez. Carne e batatas e cenouras nadando em um rico molho marrom. Ela comeu como um cachorro faminto e não se importou quem viu. Quando ela terminou, Ruby estava sentada à sua frente. Melhor? Sim. Clara limpou a boca. Obrigado. Agora fale. Clara olhou para seu prato vazio.
A comida estava quente em sua barriga, mas não conseguia tocar o lugar frio onde seu coração costumava estar. Meu irmão, ela disse, Daniel Whitmore. Ele me escreveu 6 meses atrás. Disse que tinha uma reivindicação fora da cidade. Disse que eu poderia vir morar com ele. Não o conheço. Ninguém o conhece. Ele foi-se. Califórnia. O homem no escritório de terras. Clarence, ele disse que Daniel vendeu sua reivindicação e partiu, sem endereço para reenvio. Ruby ficou quieta por um momento. E você não tem mais ninguém? Não. Nenhum marido? Nenhum filho? A garganta de Clara apertou. Meu marido morreu 3 anos atrás. Minha filha, ela parou de respirar. Minha filha morreu no parto. O bebê também. Senhor, eu era governanta para uma família em St. Louis. 30 anos. Eles perderam tudo. Tiveram que me deixar ir. Clara riu, mas não havia humor nisso. Eles me escreveram uma carta de referência, como se alguém fosse contratar uma governanta de 61 anos sem conexões. Quanto você tem? 11 Slavaidals. Ruby inclinou-se para trás. Isso não é suficiente. Eu sei. Não o suficiente para um quarto. Não o suficiente para uma passagem para sair daqui. Não o suficiente para muita coisa. Eu sei. Eles sentaram em silêncio. Através da janela, Clara podia ver a rua principal. Pessoas se movendo, vivendo, seguindo seus dias como se o mundo não tivesse acabado de terminar. O que você vai fazer? Ruby perguntou. Clara olhou para ela. Não sei. Tenho me perguntado essa pergunta desde que desci daquele palco. Coche, bem, é melhor você descobrir rápido. Ruby se levantou. Este território não é gentil com mulheres sozinhas, especialmente não mulheres da sua idade. Estou ciente. Você está? A voz de Ruby endureceu. Porque de onde estou sentada, você parece uma mulher que está prestes a desistir. E eu não lido com desistentes. Algo faiscou no peito de Clara. Não esperança. Ainda não. Apenas um lampejo da raiva teimosa que a havia levado através de 61 anos de perda e desgosto. Não sou uma desistente. Prove isso. Como? Ruby abriu a boca para responder, mas a porta abriu-se antes que ela pudesse falar. Um homem entrou. Alto, esguio, cabelo branco sob um chapéu empoeirado, rosto como couro rachado. Ele se moveu com o passo lento e deliberado de alguém que passou a vida toda a cavalo. A expressão de Ruby mudou, suavizou de uma forma que Clara não havia visto antes. Silas não esperava você hoje. Precisava de suprimentos. Sua voz era baixa e rouca. Cheguei cedo. Seus olhos varreram a sala e pousaram em Clara. Ela sentiu o peso daquele olhar como algo físico. Olhos azul-cinza pálidos como o inverno. Eles a absorveram. Toda ela. O vestido empoeirado, as mãos gastas, as trilhas de lágrimas que ela não se deu ao trabalho de limpar de suas bochechas. Ela levantou seu queixo. Ela não desviaria o olhar primeiro. Ele também não desviou o olhar. Quem é esta? Ele perguntou a Ruby. Clara Whitmore. Acabou de chegar à cidade. Eu vi. Ele tirou o chapéu. Vi ela descer do palco. Vi ela receber a notícia sobre seu irmão. O estômago de Clara caiu. Você estava me observando. Não estava observando. Estava carregando meu vagão do outro lado da rua. Ele girou o chapéu em suas mãos. Um gesto nervoso que parecia errado em um homem tão desgastado. Não pude deixar de ver. E você tem me seguido desde então. Não, senhora. Segui meu negócio, carreguei meus suprimentos, mas não conseguia parar de pensar em você. Ruby fez um som, meio riso, meio tosse. Silas Blackwood, você está corando? Eu não estou corando, mas sua mandíbula apertou. Estou apenas dizendo o que vi. Clara levantou-se da mesa. Suas pernas estavam mais firmes agora. A comida havia ajudado. Senhor Blackwood, não sei o que você quer, mas quero falar com você. Sobre o quê? Sobre sua situação. Minha situação não é da sua conta. Talvez não. Ele encontrou os olhos dela. Mas estou fazendo disso minha conta de qualquer forma.
As mesmas palavras que Ruby havia usado. Clara olhou entre eles. Isso é algum tipo de conspiração? Vocês dois fazem isso com todo estranho que entra na cidade? Apenas os interessantes, Ruby disse. Ela estava sorrindo agora, um sorriso estranho e conhecedor que deixou Clara inquieta. Silas gesticulou em direção à porta. Caminhe comigo. Por quê? Porque o que eu tenho a dizer não é para uma audiência. Clara olhou para Ruby. Ruby encolheu os ombros. Vá em frente. Silas é o homem mais honesto neste território. O que quer que ele queira dizer, vale a pena ouvir. Clara não se moveu. Todo o instinto que ela tinha estava gritando para ela sentar-se de novo para recusar manter as paredes que ela havia construído ao redor de si mesma. Mas aquelas paredes não a haviam protegido. Aquelas paredes não a haviam salvo de acabar sozinha e sem um tostão em uma cidade estranha. Talvez fosse hora de tentar algo diferente. Certo, ela disse, mas estou trazendo minha sacola. Não esperaria o contrário. Eles caminharam pela rua principal, passando pela loja geral e o escritório de terras e o hotel que ela não podia pagar. Silas igualou seu passo ao dela, o que ela apreciou. Suas pernas ainda estavam fracas. Você vai me dizer por que me tirou daquela cozinha? Ela perguntou. Estou me preparando para isso. Trabalhe mais rápido. Sou muito velha para jogos. Ele riu. Um som curto e rouco como pedras batendo uma na outra. Justo o suficiente. Ele parou de andar. Eles estavam na beira da cidade agora, onde os edifícios davam lugar a terras abertas e as montanhas erguiam-se roxas na distância. Tenho um rancho a cerca de 8 milhas ao norte daqui. Estou o administrando há 35 anos. Parabéns. Minha esposa morreu há 15 anos. Complicações no parto. Perdi ela e o bebê ambos. A respiração de Clara engasgou. Sinto muito. Meu filho se mudou para São Francisco. Tem uma esposa. Tem filhos que eu nunca conheci. Ele não escreve muito. Silas olhou para as montanhas. Tenho um capataz chamado Ezra, que está comigo há 25 anos. Tenho 3 ajudantes que vêm e vão com as estações. E tenho uma grande casa vazia que está quieta por muito tempo. Clara esperou. Tenho 67 anos de idade. Silas continuou. Eu acordo toda manhã antes do amanhecer porque é o que sempre fiz. Eu trabalho o dia todo porque sempre há trabalho a ser feito. E toda noite sento na minha varanda e assisto o sol se pôr sobre aquelas montanhas e não há ninguém para compartilhar isso com. Ele se virou para olhá-la. Aqueles olhos de inverno seguraram os dela. Eu vi você descer daquele palco hoje. Vi você ficar ali depois que ele partiu. Vi você cair de joelhos no meio da rua. E pensei para mim mesmo. Há uma mulher que está no fim de sua corda. Igual a mim. O coração de Clara estava batendo forte. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu poderia usar alguma companhia. Ele respirou. Estou dizendo que você provavelmente poderia usar um lar. A palavra a atingiu como um punho. Lar. Ela não tinha tido um lar em 3 anos. Não tinha tido um lar de verdade desde que Samuel morreu e o banco tomou a fazenda. Você não me conhece, ela sussurrou. Não, senhora. Não conheço. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você veio de longe para encontrar família que não estava lá. Eu sei que você tem coragem ou você não teria feito a viagem. Eu sei que você tem orgulho ou você não teria tentado recusar a ajuda de Ruby. Ele pausou. E eu conheço a solidão quando a vejo. Tenho vivido com ela tempo suficiente para reconhecer seu rosto. Clara sentiu lágrimas arder em seus olhos. Ela piscou-as de volta. O que exatamente você está propondo? Silas girou o chapéu em suas mãos novamente. Aquele gesto nervoso. Estou propondo que você venha para o rancho. Veja o lugar. Veja se lhe convém. E então, se lhe convier, talvez você fique. Como o quê? Ele encontrou os olhos dela. Como minha esposa. A palavra pairou no ar quente de julho. Esposa. Clara sentiu o chão mudar sob seus pés. Você está propondo o casamento a uma mulher que você acabou de conhecer. Estou propondo uma parceria. Sua voz estava firme,
mas ela podia ver suas mãos tremendo em seu chapéu. Não estou pedindo amor. Eu sei que isso não é algo que você pode decidir em uma esquina com um estranho. Estou pedindo companhia, alguém para compartilhar refeições, alguém para conversar quando o dia termina, alguém que estará lá. Isso é insano. Provavelmente nós não nos conhecemos. Poderíamos aprender. Tenho 61 anos de idade e tenho 67. Qual é o seu ponto? Clara riu. Ela não conseguiu evitar. Toda a situação era absurda. Impossível. O tipo de coisa que só acontecia em histórias. Meu ponto é que pessoas sensatas não se casam com estranhos. Talvez não. Silas colocou o chapéu de volta na cabeça. Mas pessoas sensatas também não acabam sozinhas e sem um tostão em cidades estranhas sem ninguém no mundo a quem recorrer. Às vezes a vida não nos dá escolhas sensatas. Clara estava quieta. Sua mente estava correndo. Seu coração estava batendo forte. Tenho condições, ela ouviu-se dizer. Algo mudou nos olhos de Silas. Estou ouvindo. Não serei uma serva em sua casa. Se eu vier, venho como parceira igual. Tomo decisões ao seu lado, não sob você. Justo. Quero tempo. 3 meses para ver se este arranjo nos convém a ambos. Senão, eu saio sem perguntas. Razoável. Clara levantou seu queixo. E quero quartos separados até e a menos que eu decida o contrário. Silas assentiu lentamente. Eu não esperaria nada diferente, senhora. Eles ficaram ali de frente um para o outro na beira da cidade. 2 estranhos que acabavam de fazer um acordo que mudaria a vida de ambos. Quando partimos? Clara perguntou. Sempre que você estiver pronta. Ela olhou de volta para a cidade, para a vida que a havia trazido até ali, para o telegrama ainda amassado em algum lugar na poeira da Main Street. Então ela pegou sua sacola de carpetes. Estou pronta agora. Ruby estava de pé do lado de fora de sua cozinha, quando eles voltaram para pegar o vagão. Seus braços estavam cruzados, seus olhos afiados. Bem, a senhora Whitmore está vindo para o rancho, Silas disse. Está ela agora? O olhar de Ruby moveu-se para Clara. Você tem certeza disso? Não, Clara disse honestamente, mas não tenho certeza de nada mais. Pelo menos isso é algo. Ruby ficou quieta por um momento, então ela riu. Eu gosto de você, Clara Whitmore. Você tem fibra. Ela deu um passo à frente e pegou as mãos de Clara. Você precisa de alguma coisa? Você manda recado. Eu virei correndo. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. Ruby apertou as mãos dela. Nós, mulheres velhas, temos que nos unir. Não há mais ninguém que vá cuidar de nós. Clara sentiu sua garganta apertar. Obrigado. Ruby a soltou e virou-se para Silas. Você a trata bem, Silas Blackwood. Ou eu farei de sua vida um inferno. Sim, senhora. Eles subiram no vagão. Silas pegou as rédeas. Clara sentou-se ao lado dele, sua sacola de carpetes em seu colo, seu coração batendo muito rápido. Senhora Whitmore. Ela olhou para ele. Meu capataz Ezra, ele não vai gostar disso. Eu imaginei que ele está comigo há muito tempo. Ele é protetor, desconfiado de estranhos. Posso lidar com desconfiado. Silas clicou a língua e os cavalos começaram a se mover. Acredito que você pode, senhora. E acredito que você pode. O rancho apareceu quando o sol estava afundando em direção às montanhas. Uma casa com uma varanda larga, um celeiro, um dormitório, cercas se estendendo pela terra como as linhas em um mapa antigo. E um homem de pé na varanda observando-os se aproximarem com os braços cruzados e um rosto esculpido em pedra. Esse é Ezra, Silas disse. Eu presumi. O vagão parou. Ezra desceu os degraus, seus olhos fixos em Clara com hostilidade não disfarçada. Chefe, sua voz era plana como uma lâmina. O que é isso? Esta é a senhora Clara Whitmore. Ela vai ficar conosco. Ficar? Foi o que eu disse. A mandíbula de Ezra apertou. Posso falar com você a sós? Não. Silas, eu disse, não. A voz de Silas endureceu. A senhora Whitmore é uma hóspede nesta casa. Você a tratará com respeito ou responderá a mim.
Algo passou entre os dois homens. Anos de história, confiança, lealdade e agora algo novo. Algo que ameaçava perturbar o equilíbrio. Ezra olhou para Clara. Ela olhou de volta. Ela não recuou, não desviou o olhar. Senhora, ele disse finalmente. A palavra era fria. Senhor Ezra, apenas Clara. Então silêncio. Os insetos da noite estavam começando a cantar. Em algum lugar na distância, uma carga de vaca. Silas desceu do vagão. Eu a mostrarei ao seu quarto. Clara pegou sua mão oferecida e desceu para a terra compactada. Suas pernas estavam cansadas. Seu corpo doía, mas ela ficou reta. Ela era Clara Louise Whitmore. Ela havia enterrado um marido, uma filha e um neto. Ela havia perdido tudo o que já teve. Ela havia caído de joelhos em uma cidade estranha, com nada além de 11 reais e uma sacola de carpetes gasta, e ela ainda estava de pé. Aquilo tinha que contar para algo. O quarto era maior do que Clara esperava. Uma cama de latão com uma colcha desbotada. Um lavatório com uma bacia lascada. Uma janela que dava para a terra, estendendo-se em direção às montanhas. Era o quarto do meu filho, Silas disse da porta antes de partir. Clara colocou sua sacola de carpetes na cama. Há quanto tempo foi isso? 12 anos. Sua voz era plana. Ele voltou uma vez para o enterro de sua mãe. Ficou 3 dias. Não o vi desde então. Clara virou-se para olhá-lo. Isso deve ser difícil. É o que é. Silas mudou seu peso. O jantar é em 1 hora. A cozinha fica nos fundos da casa. Você precisa de algo antes disso? Não, obrigado. Ele assentiu e virou-se para sair. Sr. Blackwood. Ele parou. Por que seu filho partiu? Silas ficou quieto por um longo momento. Quando ele falou, sua voz era rouca. Porque eu não era o pai que ele precisava. Porque esta terra não era a vida que ele queria. Porque às vezes as pessoas partem e não há razão que faça doer menos. Ele se afastou antes que ela pudesse responder. Clara sentou-se na cama. A colcha cheirava a cedro e poeira, como algo que esperava há muito tempo para alguém usá-lo. Ela pressionou as mãos contra o rosto e respirou. O que ela havia feito? O que em nome de Deus ela havia feito? Ela havia concordado em se casar com um estranho, em viver em sua casa, em construir uma vida com um homem que ela conhecia há menos de um dia. Era loucura, pura loucura, mas a loucura era melhor do que morrer sozinha na rua. A loucura era melhor do que nada. Clara levantou-se, alisou o vestido e foi encontrar a cozinha. Ezra já estava lá. Ele sentou-se a uma mesa de madeira marcada, uma xícara de café em suas mãos, seus olhos a seguindo enquanto ela entrava. Ele não falou, não assentiu, apenas observou. Clara o ignorou. Ela encontrou o fogão, encontrou a cafeteira, serviu-se uma xícara. Suas mãos estavam firmes. Ela estava orgulhosa disso. Você cozinha? A voz de Ezra cortou o silêncio. Sim. Bom, Silas não consegue cozinhar porcaria nenhuma. Tem comido minha lavagem há 15 anos. Clara virou-se para encará-lo. Essa é a sua maneira de me dar as boas-vindas? É a minha maneira de declarar fatos. Ezra sentou sua xícara. Você quer boas-vindas? Vá à igreja no domingo. Eles a receberão bastante, logo antes de começarem a fazer perguntas sobre por que você está morando aqui com um homem com quem você não é casada. Vamos nos casar, assim ouço. Os olhos de Ezra estreitaram. Coisa engraçada, casamento. Algumas pessoas o fazem por amor. Algumas pessoas o fazem por dinheiro. Algumas pessoas o fazem porque não têm outra escolha. Clara sentiu calor subir as suas bochechas. O que você está implicando? Não estou implicando nada. Estou perguntando direto. Ezra inclinou-se para a frente. Qual você é? Clara sentou sua xícara de café com força. Sou o tipo que não responde a estranhos que não ganharam o direito de perguntar. Algo cintilou nos olhos de Ezra. Surpresa, talvez. Ou respeito a contragosto. Justo o suficiente. Ele se levantou. Mas estarei observando você, senhora Whitmore. Silas é um bom homem. O melhor homem que já conheci.
E não vou deixar alguma mulher que ele acabou de conhecer se aproveitar dele. Não estou me aproveitando de ninguém. Veremos. Ezra passou por ela em direção à porta. Veremos. Ele havia partido antes que ela pudesse responder. Clara ficou sozinha na cozinha, seu coração batendo forte, suas mãos tremendo. Ela havia confrontado pessoas difíceis antes. 30 anos como governanta a haviam ensinado como gerenciar egos e navegar pela hostilidade, mas isso era diferente. Esta era sua vida agora, seu lar. Se ela não conseguisse fazer isso funcionar, ela não tinha para onde ir. Ela pegou seu café e o bebeu puro. Silas a encontrou 1 hora depois sentada na varanda, observando o sol afundar em direção às montanhas. Ele se acomodou na cadeira ao lado dela sem falar. Eles sentaram em silêncio por um longo tempo. Ezra te deu problemas? Silas perguntou finalmente. Nada que eu não possa lhe dar. Ele é um bom homem, apenas protetor, assim você disse. Silas estava quieto novamente. O céu estava ficando laranja e roxo, as cores se misturando como aquarelas em papel molhado. Minha esposa costumava sentar aqui todas as noites, ele disse. Disse que era sua hora favorita do dia quando o trabalho estava feito e não restava nada além do silêncio. Clara olhou para ele. Conte-me sobre ela. Marta. A voz de Silas suavizou. Ela era tudo. Veio para cá comigo quando éramos ambos jovens e estúpidos. Construímos este lugar juntos, tábua por tábua, cerca por cerca. Ela poderia trabalhar mais que qualquer homem que eu já contratei. Poderia superá-lo em pensamento também. Como vocês se conheceram? Social da igreja no Kansas. Ela tinha 17. Eu tinha 19. Pedi a ela para dançar. Ela disse não. Clara sorriu. Ela disse não 3 vezes. Silas quase sorriu ele mesmo. Disse que eu parecia encrenca. Disse que o pai dela a esfolaria viva se ela dançasse como um garoto que tinha sujeira sob as unhas. O que mudou a mente dela? Lavei minhas mãos. Sua voz rachou. Esfreguei-os em carne viva. Voltei na semana seguinte com as mãos mais limpas do território. Pedi a ela novamente. E ela disse sim. Ela disse sim. Silas olhou para suas mãos. Ficamos casados 40 anos. 40 anos. E eu ainda sinto falta dela todos os dias. Clara sentiu sua garganta ela apertar. Eu sei como é isso. Seu marido, Samuel. O nome doeu de dizer. Ele não era perfeito. Tinha um temperamento. Bebeu demais às vezes, mas ele era meu e eu o amava. Por quanto tempo vocês foram casados? 38 anos. A voz de Clara vacilou. Ele morreu enquanto dormia. A febre o levou durante a noite. Acordei e ele simplesmente havia partido. Silas estendeu a mão e pegou a dela. Seu aperto era áspero e quente e surpreendentemente gentil. Sinto muito. Eu também. Eles sentaram ali enquanto o sol desaparecia e as estrelas surgiam. 2 estranhos de mãos dadas na escuridão, unidos por perda e solidão, e pela esperança desesperada de que talvez, apenas talvez, eles não tivessem que ficar sozinhos mais. A primeira semana foi difícil. Clara acordou antes do amanhecer, um hábito de 30 anos de serviço. Ela fez café, começou o café da manhã, tentou encontrar seu lugar em uma casa que não era dela. Ezra observou cada movimento dela. Silas tentou puxar conversa, mas não sabia como. Os 3 ajudantes do rancho mantiveram distância, incertos do que fazer com a estranha mulher que havia aparecido do nada. No 3º dia, Clara queimou os biscoitos. No 4º dia, ela se perdeu tentando encontrar o vendedor de raízes. No 5º dia, ela deixou cair uma panela inteira de ensopado no chão da cozinha e ficou ali olhando para a bagunça, lágrimas escorrendo pelo rosto, perguntando-se o que diabos ela estava fazendo. Foi assim que Silas a encontrou. Clara, ela não se virou. Não podia deixá-lo vê-la chorar. Estou bem, Eu fiz uma bagunça. Eu vou limpar, Clara. Sua voz estava mais perto agora, bem atrás dela. Olhe para mim. Não posso. Por que não? Porque estou chorando e não quero que você me veja chorar.
Silas ficou quieto por um momento. Então ele fez algo que ela não esperava. Ele riu. Clara girou. O que é tão engraçado? Você. Ele estava sorrindo, realmente sorrindo, e isso transformou o seu rosto desgastado em algo quase bonito. Você está de pé no meio de um jantar arruinado, chorando seus olhos, e você está preocupada com o que eu vou pensar. Não é engraçado. É um pouco engraçado. Ele pegou um pano do balcão e ajoelhou-se para começar a limpar. Marta deixou cair uma panela inteira de feijão em nossa noite de núpcias. Chorou por uma hora. Eu disse a ela que se aquilo fosse a pior coisa que já nos aconteceu, seríamos sortudos. Clara limpou os olhos. Foi a pior coisa? O sorriso de Silas desbotou. Não, nem chegou perto. Ela ajoelhou-se ao lado dele e começou a ajudar a limpar a bagunça. Suas mãos se moveram juntas, limpando e esfregando, e de alguma forma o simples ato de trabalhar lado a lado a fez sentir-se melhor. Não sou boa nisso, ela admitiu. Em quê? Nisso. Morar aqui. Estar aqui. Continuo esperando por alguém para me dizer que não pertenço. Silas parou de limpar e olhou para ela. Você pertence se você decidir que pertence. É assim que funciona lá aqui fora. Ninguém vai te dar permissão. Você tem que pegá-la. Clara encontrou os olhos dele. E se Ezra não concordar, Ezra cederá. Ele é teimoso, mas não é estúpido. Ele verá o que eu vejo. O que você vê? Silas ficou quieto por um longo momento. Quando ele falou, sua voz era suave. Eu vejo uma mulher que foi derrubada mais vezes do que pode contar. E eu vejo uma mulher que continua se levantando. Ele estendeu a mão e tocou sua bochecha, limpando uma lágrima que ela havia perdido. Isso vale mais do que biscoitos perfeitos, Clara. Isso vale mais do que qualquer coisa. Ela não sabia o que dizer. Não sabia o que fazer. Então ela apenas ajoelhou-se ali no meio do jantar arruinado, olhando para este homem que mal conhecia, sentindo algo mudar dentro de seu peito, algo que parecia perigosamente como esperança. A segunda semana foi melhor. Clara encontrou seu ritmo. Ela aprendeu onde tudo estava. Ela aprendeu como Silas gostava de seu café e a que horas Ezra vinha para o café da manhã, e qual dos ajudantes do rancho comeria qualquer coisa e quais eram exigentes. Ela aprendeu outras coisas também. Ela aprendeu que Silas falava mais quando estava cansado, que o latido de Ezra era pior que sua mordida, que a própria terra tinha um ritmo, um pulso, uma maneira de exigir sua atenção, quer você quisesse dar ou não. No 8º dia, um dos cavalos caiu. Clara estava pendurando roupa quando ouviu a comoção, gritos do celeiro, pés correndo. Ela deixou cair o lençol que estava segurando e correu. Ezra estava no primeiro estábulo, ajoelhado ao lado de uma égua cinza que estava se debatendo no chão. Seus olhos estavam selvagens. Seus flancos estavam ofegantes. Espuma salpicava seu focinho. O que aconteceu? Clara empurrou através dos ajudantes reunidos. Não sei. O rosto de Ezra estava sombrio. A encontrei assim. Cólica, talvez, ou algo que ela comeu. Mova-se. Ezra olhou para cima. O quê? Eu disse mova-se. Clara ajoelhou-se ao lado do cavalo, suas mãos movendo-se sobre a barriga distendida do animal. Há quanto tempo ela está deitada? Talvez 10 minutos. Por quê? O que você está? Traga-me água morna, o máximo que puder. E óleo. Óleo de cozinha, linhaça, qualquer coisa. Ezra não se moveu. Senhora, isso não é seu. Eu passei 30 anos em uma fazenda antes de ser governanta. Já vi cólica antes. Se não agirmos rápido, ela vai torcer o intestino e morrer. A voz de Clara era afiada. Agora me traga essa água e óleo ou saia do meu caminho. Algo mudou nos olhos de Ezra. Ele se levantou. Você a ouviu. Mova-se. Os ajudantes se espalharam. Clara ficou com o cavalo, falando suavemente, mantendo o animal o mais calmo que podia. Seu coração estava batendo forte. Ela não fazia isso há anos.
Não tinha certeza se lembrava como. Mas suas mãos lembraram, seu corpo lembrou. Quando a água e o óleo vieram, ela os misturou e começou o processo lento e cuidadoso de tentar aliviar a pressão no intestino do cavalo. Era trabalho sujo, trabalho brutal, o tipo de trabalho que te deixava coberto de suor e pior. Silas chegou em algum lugar no meio disso. Clara não olhou para cima. Não podia se dar ao luxo da distração. Ela vai conseguir? Sua voz estava tensa. Não sei. Clara não adoçou, mas ainda não estou desistindo dela. 1 hora passou, depois 2. O sol subiu mais alto e o celeiro ficou quente e os braços de Clara doíam. E ainda assim ela trabalhou. Finalmente, a respiração do prefeito aliviou. Seus olhos ficaram menos selvagens. Ela parou de se debater. Clara sentou-se sobre os calcanhares, exausta, coberta de sujeira, e observou o cavalo lenta e cuidadosamente se levantar. Ezra estava de pé na porta. Seu rosto era ilegível. Onde você aprendeu isso? A fazenda do meu marido. Não tínhamos dinheiro para veterinários. Você aprendia a fazer as coisas sozinha ou via seus animais morrerem. Ezra ficou quieto por um longo momento. Então ele fez algo que Clara não esperava. Ele assentiu. Isso é bom trabalho, Sra. Whitmore. Clara olhou para ele. Clara? O quê? Meu nome é Clara. Se eu vou estar coberta de suor de cavalo, você pode muito bem usar meu primeiro nome. Ezra quase sorriu. Quase. Tudo bem, então. Clara. Ele se virou para sair, então parou. O jantar é por minha conta esta noite. Você ganhou um descanso. Ele se afastou antes que ela pudesse responder. Silas ainda estava lá, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. O quê? Ela perguntou. Nada. Mas ele estava sorrindo, apenas pensando que talvez eu fiz a escolha certa, afinal. Clara riu. E isso foi bom. Pareceu real. Não se adiante, Sr. Blackwood. Só estou aqui há 2 semanas. Me chame de Silas. O quê? Você me chamou de Sr. Blackwood. Me chame de Silas. Clara olhou para ele. Este homem desgastado com seus olhos de inverno e seu sorriso triste e sua grande casa vazia. Tudo bem então, Silas. Seu sorriso se alargou. Isso é melhor. A 3ª semana trouxe problemas. Clara estava na cozinha quando ouviu o cavalo se aproximando. Cascos rápidos, urgentes. Ela limpou as mãos em seu avental e foi para a janela. Um cavaleiro estava subindo a estrada, jovem, talvez 25, vestindo roupas muito finas para o trabalho de rancho. Seu cavalo estava espumante, empurrado com força. Silas emergiu do celeiro, Ezra ao lado dele. Eles observaram o cavaleiro se aproximar com expressões correspondentes de cansaço. Clara foi para fora. O cavaleiro parou em frente à casa e desmontou. Ele tirou uma carta de sua alforge e a estendeu a Silas. Telegrama, Sr. Blackwood de São Francisco. Silas pegou a carta. Seu rosto ficou pálido. Quando isso chegou? Esta manhã. O escriturário disse que estava marcado como urgente. Silas assentiu lentamente. Ele enfiou a mão no bolso, tirou uma moeda, jogou-a para o escritor. Obrigado. O escritor remontou e partiu. Silas ficou ali olhando para a carta em suas mãos. Silas. Clara deu um passo mais perto. O que é? Ele não respondeu. Apenas abriu a carta e leu. Seu rosto ficou mais pálido a cada linha. Silas, fale comigo. Ele olhou para cima. Seus olhos estavam ocos. É William, meu filho. Ele engoliu em seco. Ele está vindo. Diz que estará aqui em 2 semanas. Diz que precisa falar comigo sobre algo importante. Ezra praguejou em voz baixa. Depois de 12 anos, por que agora? Silas olhou para Clara. Ela viu então em seus olhos. Medo. Medo real. Ele sabe, Silas disse silenciosamente. Alguém deve ter escrito para ele. Contou a ele sobre Clara. E daí? Clara manteve a voz firme. Deixe-o vir. Não tenho vergonha de nada.
Você não entende. A voz de Silas rachou. William não é como eu. Ele tem ideias sobre o que é adequado, sobre o que é certo. Ele nunca aprovou como eu vivia. Nunca aprovou muita coisa. Então ele terá que aprender a aprovar ou ele pode partir. Silas balançou a cabeça. Não é tão simples. William tem advogados, conexões. Se ele decidir que este arranjo é impróprio, ele poderia causar problemas. Problemas reais. Clara sentiu um frio se instalar em seu peito. Que tipo de problema? Silas não respondeu. Ele não precisava. Ela entendeu. Seu filho poderia tentar levar tudo. O rancho, a casa, a vida que Silas havia construído. Se ele pudesse provar que seu pai não estava em sua sã mente, se ele pudesse provar que Clara era algum tipo de oportunista. Nós nos casamos, Clara disse, antes que ele chegue. Então é legal, adequado. Silas olhou para ela. Você faria isso apressar o casamento apenas para se proteger? Não para me proteger. Clara deu um passo mais perto e pegou as mãos dele. Para nos proteger ambos. O que quer que estejamos construindo aqui, não vou deixar algum estranho derrubá-lo, nem mesmo se esse estranho for seu filho. Silas olhou para ela por um longo momento. Então ele fez algo que surpreendeu a ambos. Ele a beijou. Não foi um beijo apaixonado. Não foi um beijo de amor jovem e desejo desesperado. Foi algo mais gentil, algo mais frágil, um beijo que dizia, obrigado, e estou assustado, e talvez isso ficará bem tudo de uma vez. Quando ele se afastou, o coração de Clara estava disparado. Nós nos casaremos neste domingo, Silas disse. O reverendo pode fazê-lo depois dos cultos. Neste domingo? A voz de Clara era mal um sussurro. Isso é daqui a 4 dias. Isso é um problema? Clara olhou para este homem que ela conhecia há menos de um mês. Este estranho que havia oferecido a ela tudo quando ela não tinha nada. Esta alma solitária que estava tão assustada quanto ela. Não, ela disse, não é um problema. Ezra limpou a garganta. Ambos se viraram. Ele estava de pé ali com os braços cruzados, seu rosto ilegível. Tenho algo a dizer. Clara se preparou. Lá vinha. A objeção, o aviso, o eu te avisei. Se vocês vão fazer isso, Ezra disse lentamente. Vocês vão fazer direito. Isso significa que Clara precisa de um vestido adequado. Isso significa que precisamos limpar esta casa. Isso significa... Ele pausou. Isso significa que eu vou servir de testemunha se vocês me quiserem. Clara o encarou. Você faz isso? Eu tenho observado você por 3 semanas. A voz de Ezra era rude. Observei você queimar biscoitos e deixar cair ensopado e desmoronar na cozinha. Observei você salvar aquele cavalo quando a maioria das pessoas teria desistido. Observei você me enfrentar quando muitas pessoas não ousariam. Ele descruzou os braços. Você não é o que eu esperava, Clara. Você é melhor. E se Silas quer se casar com você, então eu estarei ao lado dele quando ele o fizer. Clara sentiu lágrimas arder em seus olhos. Ela piscou-as de volta. Obrigado, Ezra. Não me agradeça ainda. Mas sua voz havia perdido sua aspereza. Espere até você conhecer o William. Então veremos se alguém está agradecendo a alguém. Os próximos 4 dias passaram em um borrão. Ruby saiu da cidade com um vestido que ela havia encontrado em algum lugar. Não era novo, mas estava limpo e servia, e era da cor do céu de primavera. Clara o experimentou e chorou, e Ruby a segurou e disse a ela para parar de ser tola. A casa foi limpa de cima a baixo. Ezra e os ajudantes trabalharam como homens possuídos, esfregando e polindo e fazendo tudo brilhar. E através de tudo isso, Clara e Silas continuaram encontrando momentos. Pequenos momentos. Um toque de mãos através da mesa de jantar. Um sorriso compartilhado por algo que Ezra disse. Uma conversa tranquila na varanda enquanto o sol se punha. Eles estavam se conhecendo lentamente, cuidadosamente, como 2 pessoas andando sobre gelo fino, testando cada passo. Na noite de sábado, a noite antes do casamento, Clara não conseguia dormir.
Ela sentou-se na varanda em sua camisola enrolada em um xale observando as estrelas. Silas a encontrou ali. Não conseguiu dormir também, não. Ela se moveu para abrir espaço para ele. Pensando demais, ele sentou-se ao lado dela. No que você está pensando? Tudo. Nada. Ela pausou. William, conte-me sobre ele. Sério? Conte-me. Não apenas que ele partiu ou que ele não aprova. Conte-me quem ele é. Silas ficou quieto por um longo tempo. William sempre foi diferente, ele disse finalmente. Mesmo quando menino, ele não amava esta terra como eu. Não entendia por que eu trabalhava tão duro por ela. Ele queria mais, maior, mais elegante. O tipo de vida que você vê nas cidades, isso não é um crime. Não, mas a maneira como ele olhava para mim. A voz de Silas apertou, como se eu estivesse abaixo dele. Como se tudo o que eu havia construído fosse nada. Isso doeu, ainda dói. Clara pegou a mão dele. Filhos nem sempre entendem seus pais. Isso não significa que eles não os amem. Talvez. Silas não pareceu convencido. Mas ele está fora há 12 anos. Clara, 12 anos sem uma visita, sem uma carta de verdade, apenas silêncio. E agora, do nada, ele está vindo. Diz que precisa falar sobre algo importante. O que você acha que ele quer? Silas estava quieto. Silas, o que você acha que ele quer? O rancho. A palavra saiu plana. Ele quer o rancho. Ele esperou 12 anos para eu morrer e eu ainda estou aqui. Então agora ele está vindo para ver o que ele pode levar enquanto eu ainda estou respirando. Clara sentiu seu sangue gelar. Você não sabe disso. Eu conheço meu filho. Silas olhou para ela e seus olhos estavam velhos. Tão velhos. Eu sei do que ele é capaz. E eu sei que quando ele a vir, ele vai usá-la contra mim. Deixe-o tentar. A voz de Clara endureceu. Eu enfrentei coisas piores do que um filho mimado que pensa que merece o que não ganhou. Silas quase sorriu. Lá está aquele fogo de novo. Você gosta do meu fogo? Eu gosto. Ele apertou a mão dela. É uma das coisas que estou começando a amar em você. A palavra pairou no ar entre eles. Amor. Nenhum deles havia dito isso antes. Não realmente. O coração de Clara estava batendo forte. Silas, você não precisa dizer nada. Sua voz era gentil. Eu sei que é muito cedo. Eu sei que mal nos conhecemos, mas eu queria que você soubesse antes de amanhã, antes de nos apresentarmos diante de Deus e fazermos promessas. Ele virou-se para encará-la totalmente. Estou começando a amar você, Clara Whitmore. E o que quer que venha com William, o que quer que venha depois, quero que você saiba disso. Quero que você saiba que isso não é mais apenas um arranjo. Não para mim. Clara olhou para ele. Este homem que a havia encontrado em seu ponto mais baixo, que havia oferecido a ela tudo quando ela não tinha nada, que havia sido paciente e gentil e bom. Não é apenas um arranjo para mim também, ela sussurrou. Silas inclinou-se e a beijou. Suave, lento, um beijo que continha todas as palavras que eles não podiam dizer ainda. Quando eles se separaram, Clara estava chorando. Droga, ela disse, rindo através de suas lágrimas. Eu prometi a mim mesma que não choraria esta noite. Chore o quanto quiser. Silas limpou as bochechas dela com seus polegares ásperos. Apenas não mude de ideia. Não vou mudar de ideia. Prometo. Clara olhou para ele, para este estranho que estava se tornando algo mais. Para este homem solitário que havia arriscado em uma mulher solitária. Eu prometo. Eles sentaram ali até as estrelas desbotarem e o céu começar a clarear. Duas pessoas à beira de algo novo, de mãos dadas contra o amanhecer que se aproximava. Amanhã eles se casariam, e depois disso, o que quer que viesse, eles enfrentariam juntos. A igreja era pequena e quente e cheia de pessoas que Clara nunca havia conhecido. Ela ficou de pé nos fundos, segurando o buquê de flores silvestres que Ruby havia colhido naquela manhã, e tentou lembrar como respirar. Você está pronta? Ruby apertou o braço dela. Não. Bom, isso significa que você está levando a sério. Ruby ajeitou o colarinho de Clara.
Agora vá lá e case-se com aquele homem antes que ele mude de ideia. Clara desceu o corredor. Todo o olho estava nela. Ela ouviu os sussurros, viu os olhares curiosos. A cidade estava falando sobre nada mais há dias. A mulher estranha que havia vindo do nada. O rancheiro que havia perdido a cabeça. Deixe-os falar, ela pensou. Deixe-os dizer o que quiserem. Silas estava esperando na frente. Ele havia se barbeado, colocado seu melhor terno. Seu cabelo branco estava penteado para trás, e seus olhos de inverno estavam brilhantes com algo que parecia quase lágrimas. Você está linda, ele sussurrou quando ela o alcançou. Você parece aterrorizado. Estou aterrorizado. Ele pegou as mãos dela. Mas nunca tive mais certeza de algo em minha vida. O reverendo limpou a garganta. Devemos começar? A cerimônia foi curta, simples. Clara mal ouviu as palavras. Ela estava muito focada nas mãos de Silas nas suas, ásperas e quentes e firmes. Muito focada na maneira como ele olhava para ela, como se ela fosse algo precioso, algo que valia a pena guardar. Você, Silas Edward Blackwood, aceita esta mulher para ser sua esposa legalmente casada? Eu aceito. E você, Clara Louise Whitmore, aceita este homem para ser seu marido legalmente casado? Clara olhou para ele, este estranho que não era mais um estranho, este homem solitário que havia estendido a mão através da distância e a puxado de volta da beira. Eu aceito. Então, pelo poder a mim investido, eu os declaro marido e mulher. O reverendo sorriu. Você pode beijar sua noiva. Silas a beijou suave e doce e cheio de promessa. A igreja irrompeu em aplausos. Ruby estava chorando. Até Ezra estava sorrindo, de pé ao lado com os braços cruzados, mas seus olhos suspeitosamente brilhantes. Eles estavam casados. Clara Louise Blackwood. Ela ainda estava se acostumando com o som disso. A primeira semana de casamento foi estranha e maravilhosa e aterrorizante tudo de uma vez. Clara moveu suas coisas para o quarto de Silas. Eles compartilharam refeições e conversas e noites tranquilas na varanda. Eles aprenderam o ritmo dos corpos um do outro. No escuro, cuidadosos e ternos, duas pessoas redescobrindo algo que eles pensavam que estava perdido para sempre. Mas por baixo de tudo estava a sombra do que estava por vir. William, o telegrama havia dito. 2 semanas. 2 semanas até o filho de Silas chegar. 2 semanas até tudo o que Clara havia construído pudesse desabar. Ela tentou não pensar nisso, tentou focar no presente. No caminho, Silas ria de suas piadas. No caminho, Ezra havia começado a chamá-la pelo primeiro nome sem que lhe fosse pedido. No caminho, o rancho estava começando a parecer um lar. Mas a sombra estava sempre lá, esperando. 10 dias após o casamento, Clara estava na cozinha quando Ezra veio correndo. Clara, ele está aqui. Suas mãos pararam no pão. Ela estava precisando. O quê? William acabou de entrar. Ele está cedo. O rosto de Ezra estava sombrio, e ele não está sozinho. Clara limpou as mãos e caminhou para a frente da casa. Através da janela, ela podia vê-los. 2 cavalos, 2 cavaleiros. Um era um jovem com roupas caras, sua postura rígida com desprezo mal disfarçado. Aquele tinha que ser William. Ela podia ver Silas nele na forma de sua mandíbula e no posicionamento de seus ombros. Mas onde o rosto de Silas era desgastado e gentil, o de William era liso e frio. A outra cavaleira era uma mulher, jovem, bonita, cabelo escuro preso sob um chapéu elegante. Ela olhou ao redor do rancho com uma expressão de nojo mal disfarçado. Quem é a mulher? Clara perguntou. Sua esposa, estou supondo. A voz de Ezra era plana. Silas nunca mencionou que ela viria. Clara endireitou sua coluna, alisou seu avental. Bem, vamos conhecê-los. Silas já estava do lado de fora quando Clara e Ezra emergiram. Ele ficou de pé em frente à casa, seus ombros tensos, observando seu filho desmontar. Pai! A voz de William era cortada, formal. Você está bem, William?
Silas não avançou. Não ofereceu um abraço. Você está cedo. Fizemos bom tempo. William ajudou a mulher a descer de seu cavalo. Esta é minha esposa, Catherine. Catherine, este é meu pai. Catherine inclinou a cabeça. Senhor Blackwood. Senhora. A voz de Silas estava rígida. Eu não sabia que você estaria se juntando a nós. Eu queria conhecer a mulher que tem causado tanto alvoroço. Os olhos de Catherine deslizaram por Silas e pousaram em Clara. Essa deve ser ela. Clara deu um passo à frente. Sou Clara, Clara Blackwood. A mandíbula de William apertou com o nome. Blackwood. Isso foi rápido. Nós nos casamos há 12 dias. Clara manteve a voz firme. Seu pai mandou recado. Você teria sido bem-vindo na cerimônia. Tenho certeza que sim. O sorriso de William não alcançou seus olhos. Pai sempre foi impulsivo. Silas moveu-se para o lado de Clara. Sua mão encontrou a dela e ela a apertou. Vocês tiveram uma longa jornada, Silas disse. Venham para dentro. Nós os acomodaremos. Eles sentaram na sala. Os 5 deles, com café que Clara havia feito e doces que Ruby havia enviado. O silêncio era espesso o suficiente para engasgar. William sentou-se em frente a Clara, estudando-a como um espécime sob vidro. Catherine sentou-se ao lado dele, sua postura perfeita, sua expressão ilegível. Então, William sentou sua xícara. Como exatamente isso aconteceu? Como o que aconteceu? A voz de Silas era afiada. Este arranjo, William gesticulou vagamente para Clara. Você conhece uma estranha, e 2 semanas depois você está casado. Você não acha isso preocupante? Eu acho que é meu negócio. Seu negócio afeta minha herança. William inclinou-se para a frente. Ou você esqueceu que este rancho deveria vir para mim? Clara sentiu um frio se espalhar por seu peito. Lá estava. A verdade por trás da visita. Não preocupação, não reconciliação, apenas dinheiro. Eu não esqueci nada, Silas disse silenciosamente, incluindo o fato de que você não visitou em 12 anos. Não escreveu mais do que um punhado de cartas. Não demonstrou nenhum interesse neste lugar ou em mim até agora. O rosto de William endureceu. Eu tenho construído uma vida real. Nem todo mundo quer passar seus dias cavando esterco de cavalo. William, a voz de Catherine era afiada. Isso é suficiente. Não, não é. William se levantou. Vim aqui para ver o que está acontecendo. Para ter certeza de que meu pai não está sendo aproveitado por alguma oportunista que viu um velho solitário e decidiu se apossar do dinheiro dele. Clara se levantou também. Seu coração estava batendo forte, mas sua voz estava firme. Senhor Blackwood, eu entendo sua preocupação. Eu entendo, mas não sou uma oportunista. Sou uma mulher que não tinha nada, e seu pai me ofereceu um lar. Eu não pedi por isso. Eu não esperava, mas sou grata por isso. Grata. O riso de William era feio. Que conveniente é a verdade. A verdade. William deu um passo mais perto. Seus olhos estreitaram. A verdade é que você apareceu do nada. Sem família, sem referências. Ninguém para atestar por você. A verdade é que meu pai se casou com você depois de conhecê-la por 2 semanas. 2 semanas. E você espera que eu acredite que isso não é sobre dinheiro. Silas moveu-se entre eles. Isso é suficiente, William. É, porque de onde estou de pé, isso parece exatamente o que é. Um golpe, um esquema, o último erro tolo de um homem moribundo. Clara sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Seu pai não está morrendo. Ele tem 67 anos de idade. A voz de William era fria. Ele não vai viver para sempre. E quando ele morrer, não deixarei alguma estranha ir embora com tudo o que ele construiu. Ezra deu um passo à frente de onde ele estava de pé perto da porta. Você precisa parar de falar, garoto. Fique fora disso, Ezra. Não vou. A voz de Ezra era baixa e perigosa. Conheço seu pai há 25 anos.
Eu o observei construir este rancho. Eu o observei lamentar sua mãe. Eu o observei esperar por você para voltar para casa ano após ano. Carta após carta, sem resposta. Ele se moveu para mais perto de William, seu rosto desgastado duro. Clara está aqui há menos de um mês, e ela mostrou mais cuidado com seu pai do que você mostrou em uma década. Então, você vai vigiar sua língua, ou eu a vigiarei por você. O rosto de William ficou branco de fúria. Você está me ameaçando. Estou declarando fatos. Ezra cruzou os braços. O mesmo de sempre. A sala estava silenciosa. Catherine estava observando com olhos arregalados. Silas estava respirando pesadamente, suas mãos cerradas ao lado do corpo. Clara tocou o braço dele. Silas, deixe-me. Ele olhou para ela. Ela viu a dor em seus olhos, os anos de mágoa e decepção. Por favor, ela disse silenciosamente. Deixe-me tentar. Silas assentiu lentamente. Ele deu um passo para trás. Clara virou-se para William. Ela respirou fundo. Você está certo em estar desconfiado. Se eu estivesse em sua posição, eu também estaria desconfiada. Uma estranha aparece. Maria é seu pai. Parece ruim. Eu entendo isso. A expressão de William não suavizou, mas ele estava ouvindo. Mas aqui está o que você não sabe. Seu pai não me procurou. Ele me encontrou desabada na rua sozinha e sem um tostão, sem para onde ir e sem ninguém a quem recorrer. Ele me ofereceu ajuda quando ninguém mais o faria. Ele me ofereceu um lar quando eu não tinha nenhum. A voz de Clara rachou, mas ela persistiu. Eu não me casei com ele por dinheiro. Eu me casei com ele porque ele me mostrou bondade quando eu havia esquecido como a bondade era. Eu casei com ele porque ele olhou para mim e viu uma pessoa que valia a pena salvar. E sim, eu casei com ele porque eu estava desesperada e sozinha e assustada. Mas eu também casei com ele porque eu vi algo nele que eu reconheci. E o que é isso, solidão? Clara encontrou os olhos de William. A mesma solidão que eu vi em mim mesma. A mesma solidão que vem de ser esquecido pelas pessoas que você ama. William estremeceu. Foi pequeno, quase imperceptível. Mas Clara viu. Não estou pedindo para você confiar em mim. Ela continuou. Estou pedindo para você me dar uma chance de ganhar sua confiança. Fique. Observe. Veja por si mesmo que tipo de mulher eu sou. E se depois disso você ainda acredita que estou aqui para roubar de seu pai, então eu irei embora. Sem discussões, sem advogados. Eu irei embora sem nada. A sala estava silenciosa. William a encarou por um longo momento. Então ele olhou para seu pai, depois de volta para Clara. 2 semanas, ele disse finalmente. Eu ficarei 2 semanas. Se eu vir algo, qualquer coisa que sugira que você não é o que afirma ser, eu entrarei em contato com meu advogado. Justo o suficiente, e eu quero ver as finanças, todas elas, cada conta, cada transação desde que você chegou. Silas deu um passo à frente. William, está tudo bem. Clara colocou a mão no braço de Silas. Deixe-o ver, não tenho nada a esconder. Os olhos de William se estreitaram. Veremos sobre isso. Ele se virou e saiu da sala de estar. Catherine seguiu, lançando a Clara um olhar que era impossível de ler. Quando eles se foram, Silas soltou um suspiro. Suas mãos estavam tremendo. Clara, está tudo bem. Ela pegou as mãos dele e as dela. Vai ficar tudo bem. Você não deveria ter que provar-se para ele. Ele é meu filho. Ele deveria confiar no meu julgamento. Ele está assustado. A voz de Clara era gentil. Ele está assustado de perder você. Assustado de perder este lugar. Pessoas fazem coisas terríveis quando estão assustadas. Silas olhou para ela. Você o está defendendo. Não, eu o estou entendendo. Há uma diferença. Silas a puxou para seus braços. Ela podia sentir o coração dele batendo contra o peito dela. Muito rápido, muito forte. Eu não mereço você, ele sussurrou. Sim, você merece. Clara o segurou mais forte.
Nós dois merecemos isso, o que quer que seja que estamos construindo. Nós merecemos ser felizes. Eles ficaram ali na sala de estar vazia, abraçados, enquanto os sons de William e Catherine se acomodando em seu quarto desciam do andar de cima. As próximas 2 semanas seriam difíceis, mas Clara já havia enfrentado o difícil antes. Ela o enfrentaria novamente. Os dias que se seguiram foram brutais. William observou tudo. Cada refeição que Clara cozinhava, cada conversa que ela tinha com Silas, cada decisão que ela tomava sobre a casa, ele fazia perguntas, constantemente investigando, procurando por falhas. Catherine era pior à sua maneira. Ela dizia pouco, mas observava muito, seus olhos escuros, absorvendo cada detalhe. Quando ela falava, era geralmente para fazer alguma observação cortante sobre a casa ou a terra, ou a natureza provinciana da vida no rancho. Clara suportou tudo com os dentes cerrados e sorrisos forçados. Mas no quarto dia algo mudou. Clara estava no celeiro verificando a égua cinza que ela havia salvado da cólica quando William a encontrou. Você vem aqui frequentemente. Clara não se virou. Todos os dias esta cavala quase morreu. Eu gosto de ter certeza de que ela está se recuperando. William encostou-se à porta da baia. Ezra me contou o que você fez. Como você a salvou? Ele contou? Ele disse que a maioria das pessoas teria desistido. Estou a morrer. Clara acariciou o pescoço da égua. Eu não desisto facilmente. William ficou em silêncio por um momento. Quando ele falou novamente, sua voz era diferente, mais suave. Minha mãe amava cavalos. Clara finalmente se virou para olhá-lo. Seu rosto estava menos guardado do que ela jamais vira, quase vulnerável. Silas me contou. Ele te contou como ela morreu? A respiração de Clara engasgou. Não, ele disse complicações no parto. A mandíbula de William apertou. Complicações, essa é uma maneira de colocar isso. Ele desviou o olhar. Ela estava grávida do que seria meu irmão ou irmã. Ela começou a sangrar no meio da noite. Pai cavalgou até a cidade para chamar o médico. Mas quando eles voltaram, ele parou, engoliu em seco. Eu tinha 17, eu segurei a mão dela enquanto ela morria. Ela me disse para cuidar do pai, para cuidar do rancho, para ser um bom homem. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. William, eu não pude fazer isso. Sua voz rachou. Eu não pude ficar aqui. Cada canto deste lugar me lembrava dela. Cada pôr do sol, cada cavalo, cada maldito poste de cerca. Então eu fui embora. Disse a mim mesmo que voltaria quando doesse menos. Mas nunca doeu menos. Não. William finalmente encontrou os olhos dela. Nunca doeu. Eles ficaram em silêncio, o espaço entre eles carregado de algo novo. Compreensão, talvez, ou o início dela. Seu pai fala sobre ela, Clara disse calmamente. Marta, ele fala sobre ela como se ela tivesse pendurado à lua. Ela fez isso para ele. A boca de William se torceu. Eles tinham algo raro, algo que a maioria das pessoas nunca encontra. Quando ela morreu, parte dele morreu com ela. Eu sei, eu posso ver isso nele. O jeito que ele olha para a fotografia dela. O jeito que ele às vezes diz algo e então para como se estivesse prestes a se virar e contar a ela. William a estudou. Você nota muito. Eu notei porque eu me importo. Você se importa? Sua voz era afiada novamente, mas menos hostil. Ou é isso que você quer que eu acredite? Clara encontrou o olhar dele. Não posso fazer você acreditar em nada, William, mas posso lhe dizer a verdade. Seu pai é um bom homem que esteve sozinho por muito tempo. Eu sou uma mulher que perdeu tudo e encontrou algo inesperado. Nós não somos um conto de fadas. Somos duas pessoas tentando ser menos sozinhas juntas. E você o ama. A pergunta pairou no ar. Clara pensou em Silas, no jeito que ele ria de sua teimosia, no jeito que ele a abraçava no escuro, no jeito que ele olhava para ela, como se ela fosse algo que valia a pena proteger. Estou aprendendo a amar, ela disse honestamente. Não é o amor que eu tive com meu primeiro marido.
Aquele era jovem e feroz e tudo consumidor. Este é diferente, mais quieto, mas é real e está crescendo a cada dia. William ficou em silêncio por um longo momento. Eu te odiei, ele disse finalmente. Quando recebi aquele telegrama, quando ouvi que meu pai havia casado com alguma estranha, eu te odiei sem nem te conhecer. Eu entendo. Você entende? Porque eu não tenho certeza se entendo. Ele passou a mão pelo cabelo. Passei 12 anos me convencendo de que ir embora era a coisa certa, que o pai não precisava de mim, que o rancho ficaria bem sem mim. E então, de repente, há essa mulher que está aqui há um mês e já significa mais para ele do que eu. O coração de Clara doeu. Isso não é verdade, não é? Você deveria ver o jeito que ele olha para você, como se você o tivesse salvado. Eu não o salvei. Ele se salvou. Eu estou apenas junto para a jornada. William Hill. Foi um som amargo, mas real. Catherine pensa que você é uma golpista. Eu sei. Ela quer que eu entre em contato com os advogados de qualquer maneira. Que o casamento seja anulado. Contestar a competência do pai. O sangue de Clara gelou. Você vai fazer isso? William olhou para ela. Realmente olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Não sei, ele disse calmamente. Pergunte-me novamente em uma semana. Ele se afastou, deixando Clara sozinha com o cavalo e o medo que se enrolava em seu estômago. Naquela noite, Clara contou tudo a Silas. Eles sentaram na varanda no escuro, suas cadeiras próximas uma da outra, e ela recontou cada palavra de sua conversa com William. Quando ela terminou, Silas ficou em silêncio por um longo tempo. Ele falou sobre Marta, ele disse finalmente. Ele nunca fala sobre Marta. Eu acho que ele tem carregado essa dor por muito tempo, carregando-a sozinho. Sua mãe era tudo para ele. Quando ela morreu, a voz de Silas quebrou. Eu estava tão perdido na minha própria dor que não pude ver a dele. Não pude ajudá-lo. Eu falhei com ele, Clara. Eu falhei com meu próprio filho. Clara pegou a mão dele. Você estava se afogando. Você não pode salvar outra pessoa quando está se afogando. Isso não é uma desculpa. Não, mas é uma explicação. E talvez seja a hora de você e William pararem de dar desculpas e começarem a conversar. Silas olhou para ela. Você acha que ele ouviria? Eu acho que ele veio aqui procurando uma razão para te odiar. Mas eu acho que o que ele realmente quer é uma razão para não te odiar. Silas ficou quieto. Então ele se levantou. Para onde você vai? Falar com meu filho. Ele se inclinou e beijou a testa dela. Ore por mim sempre. Ela o observou entrar. Ouviu os passos dele na escada. Ouviu a batida na porta de William e então, fracamente, ela ouviu vozes. Baixas e tensas no início, depois mais altas, depois mais silenciosas novamente. Clara sentou na varanda e esperou. As estrelas giravam acima. Os insetos da noite cantavam sua canção infinita. 1 hora se passou. Depois 2. Quando Silas finalmente voltou, seus olhos estavam vermelhos. Silas. Ele sentou-se pesadamente na cadeira ao lado dela. Suas mãos estavam tremendo. Nós conversamos, ele disse, realmente conversamos pela primeira vez em anos. E aí ele olhou para ela. Ele não vai ligar para os advogados, ainda não. Ele quer ficar mais tempo, te conhecer melhor, me conhecer de novo. Clara sentiu a tensão sair de seu corpo. Isso é bom, isso é realmente bom, tem mais. Silas pegou a mão dela. Ele me contou algo que eu não sabia. O quê? O aperto de Silas apertou. A verdadeira razão pela qual ele ficou longe todos esses anos. Não foi apenas dor. Não foi apenas porque estar aqui doía demais. Então o quê? Silas olhou para ela e seus olhos estavam antigos com dor. 20 anos atrás, havia um homem, um rancheiro do condado vizinho. Ele tentou tomar parte de nossa terra, alegando que era dele. Tivemos uma disputa. Ficou feio. O coração de Clara começou a bater forte. O que aconteceu? Nós brigamos perto do pasto leste. Ele veio para cima de mim com uma faca.
Eu estava apenas tentando me defender, mas a voz de Silas rachou. Ele caiu, bateu a cabeça em uma rocha, morreu ali mesmo na terra. Clara não conseguia respirar. Silas, eu fui absolvido. Legítima defesa. Todos na cidade sabiam que tipo de homem ele era, mas William. Silas fechou os olhos. William viu. Ele tinha 15 anos, e ele viu seu pai matar um homem. A noite estava muito quieta, muito parada. Ele nunca me contou, Silas sussurrou. Nunca disse uma palavra. Apenas carregou isso dentro dele todos esses anos, observando, julgando, imaginando se seu pai era um assassino. Clara se moveu para ele, ajoelhou-se na frente de sua cadeira, pegou o rosto dele em suas mãos. Ouça-me. Você se defendeu. Aquele homem te atacou. Você fez o que tinha que fazer. Eu tirei uma vida. E você tem carregado esse peso desde então. Eu posso ver isso em você, Silas. A culpa, a vergonha. Isso tem te corroído por 20 anos. Lágrimas escorregaram por suas bochechas envelhecidas. Como William poderia me perdoar? Como qualquer um poderia. Clara beijou a testa dele, as bochechas, os lábios trêmulos. Vendo a verdade que você não é um monstro. Você é um homem que fez uma coisa terrível em circunstâncias terríveis e passou a vida inteira tentando fazer as pazes. Isso é o suficiente. Tem que ser. Clara o abraçou forte, porque se apegar à culpa não está ajudando ninguém. Nem você, nem William, nem nós. Eles ficaram ali no escuro, abraçados, enquanto o peso de 20 anos de segredos lentamente e finalmente começava a se levantar. Na manhã seguinte, tudo estava diferente. William veio para o café da manhã com olheiras, mas algo mais suave em sua expressão. Ele olhou para seu pai, depois para Clara e assentiu. Bom dia. Bom dia, Clara respondeu. Café, por favor. Ela serviu uma xícara para ele. Seus dedos se tocaram quando ele a pegou. Nenhum deles estremeceu. Catherine apareceu um momento depois, olhando entre eles com suspeita mal disfarçada. Perdi algo? Apenas o café da manhã, William disse. Sente-se, Catherine. Algo em seu tom a fez obedecer sem discutir. Eles comeram em relativo silêncio, mas não era o silêncio hostil de antes. Era outra coisa. Uma trégua, talvez. Ou o início de algo melhor. Depois do café da manhã, William encontrou Clara na cozinha. Vou cavalgar com o pai hoje. Ele vai me mostrar a propriedade. Isso é bom. Eu quero que você venha também. Clara olhou para cima dos pratos. Eu? Você faz parte disso agora, parte do rancho, parte da família. A voz de William era rígida, como se ele estivesse forçando as palavras a sair. O pai quer você lá, e eu acho que isso ajudaria. Clara secou as mãos. Tudo bem, me dê 10 minutos. William assentiu e saiu. Clara ficou sozinha na cozinha, seu coração batendo forte. Família, ele disse, família. Talvez, apenas talvez, isso fosse funcionar. Eles cavalgaram juntos, os três. Silas liderou o caminho, apontando marcos, compartilhando memórias. William fez perguntas. Clara ouviu. Pela primeira vez desde que William chegou, parecia algo diferente de uma batalha. Mas enquanto eles cavalgavam pelo pasto leste, Clara viu algo que a fez parar. Fumaça subindo da direção da casa. Silas, ele se virou, viu a fumaça. Seu rosto ficou branco. O celeiro. Eles cavalgaram de volta a galope. O coração de Clara estava na garganta. O celeiro, os cavalos, os depósitos de feno, tudo o que eles precisavam para sobreviver ao inverno. Quando eles chegaram ao topo da colina, Clara viu. O celeiro estava em chamas, e Catherine estava em frente a ele, observando o queimar. Silas estava fora de seu cavalo antes que ele parasse de se mover. Ele correu em direção ao celeiro, gritando por Ezra, gritando pelos trabalhadores. Clara desmontou e correu atrás dele. O calor a atingiu como uma parede. O rugido das chamas era ensurdecedor. Os cavalos!
Silas gritou. Temos que tirar os cavalos. Ezra apareceu de algum lugar, seu rosto enegrecido pela fumaça. Já estou nisso. Os meninos estão trazendo-os por trás. Clara virou-se para Catherine. A mulher ainda estava parada ali imóvel, seu rosto iluminado pelo brilho laranja das chamas. Catherine, nos ajude! Catherine não se moveu, nem piscou. Algo frio se instalou no peito de Clara. Catherine, o que você fez? William passou correndo por elas, indo para o celeiro. Clara agarrou o braço de Catherine e a virou. O que você fez? Os olhos de Catherine estavam vazios, planos, como janelas sem ninguém atrás delas. O que precisava ser feito? O sangue de Clara gelou. Você começou este incêndio. Eu salvei meu marido. A voz de Catherine era calma, aterrorizantemente calma. De você, deste lugar, do legado de um assassino. Você poderia ter matado alguém. Ninguém estava no celeiro. Catherine puxou o braço livre. Eu verifiquei. Não sou um monstro. Você queimou o meio de vida de um homem. Eu queimei uma prisão. Os olhos de Catherine finalmente mostraram algo. Ódio. Ódio puro, não diluído. Este rancho manteve William refém por toda a sua vida. A culpa, a obrigação, o peso dos pecados de seu pai termina hoje. Clara recuou. Sua mente estava confusa. William sabe. William não precisa saber. Catherine alisou seu vestido. Quando o fogo apagar e o dano for feito, direi a ele que foi um acidente. Uma lanterna deixada sem supervisão. Essas coisas acontecem. Eu vou contar a verdade para ele. Você vai? Catherine sorriu. Foi a coisa mais aterrorizante que Clara já vira. E em quem ele vai acreditar? Sua esposa de 8 anos ou uma estranha que ele conhece há 2 semanas? As mãos de Clara tremiam de medo, de raiva, da necessidade desesperada de fazer algo, qualquer coisa, para parar essa mulher. Você está insana. Eu sou prática. Catherine voltou-se para observar o celeiro queimar. Este rancho vale uma fortuna. Com o celeiro destruído, com o gado espalhado, Silas não terá escolha a não ser vender. William receberá sua herança agora, enquanto seu pai ainda está vivo para assinar os papéis. Nós o levaremos de volta para São Francisco. Colocaremos ele em algum lugar confortável. E você? Ela olhou para Clara. Você ficará sem nada. Exatamente o que você merece. Clara se moveu antes que soubesse o que estava fazendo. Sua mão conectou com o rosto de Catherine em um tapa que ecoou mesmo sobre o rugido das chamas. Catherine cambaleou. Sua mão voou para sua bochecha. Você me bateu e eu farei de novo se você não disser a verdade. Os olhos de Catherine brilharam. Você, mulher estúpida. Você acha que alguém vai acreditar em você? Você acha que alguém vai ficar do seu lado contra mim? Eu vou. Ambas se viraram. William estava ali. Seu rosto estava coberto de fuligem. Suas roupas estavam queimadas e seus olhos estavam fixos em sua esposa com uma expressão que Clara nunca vira antes. William. A voz de Catherine mudou instantaneamente. Mais suave, mais doce. Querido, essa mulher me atacou. Eu ouvi tudo. Catherine ficou pálida. O quê? Eu ouvi tudo, Catherine. A voz de William era baixa, perigosa. Eu voltei pelos baldes de água. Eu estava logo atrás da casa. Eu ouvi cada palavra. William, ouça-me. Você ateou o fogo. Não foi uma pergunta. Você queimou o celeiro do meu pai. Você tentou destruir tudo o que ele construiu para nós. A fachada de Catherine rachou. Eu fiz isso por nós para que pudéssemos finalmente nos libertar deste lugar. Para que você pudesse parar de se sentir culpado por um pai que nunca mereceu sua lealdade. Essa não foi sua escolha. Alguém tinha que fazer isso. Você nunca teria feito. Você passou sua vida inteira paralisado pela culpa, pela obrigação, por um passado que nem era sua culpa. Catherine agarrou seus braços. Eu te amo, William. Tudo o que fiz, fiz porque te amo. William olhou para ela,
Sua esposa, a mulher com quem ele havia casado 8 anos atrás. A mulher com quem ele havia construído uma vida. Então ele se afastou. Isso não é amor, Catherine. Isso é controle. William, entre. Arrume suas coisas. Você está partindo de manhã. Você não pode me mandar embora. Não estou te mandando embora. A voz de William era fria. Eu estou indo embora com você. Nós estamos voltando para São Francisco. Mas este casamento, ele balançou a cabeça. Não sei o que é isso mais, mas não é o que eu pensei que fosse. Catherine o encarou. Então seu rosto se contorceu de fúria. Você está escolhendo eles em vez de mim. Você está escolhendo um pai que matou um homem e uma mulher que está aqui há um mês, em vez de sua própria esposa. Eu estou escolhendo a verdade. William virou as costas para ela. Pela primeira vez na minha vida, eu estou escolhendo a verdade. Catherine gritou, um som sem palavras de raiva e frustração. Então ela correu em direção à casa, empurrando Clara, desaparecendo lá dentro. Clara e William ficaram na luz bruxuleante do fogo moribundo. Os trabalhadores o haviam controlado. A maior parte do celeiro estava perdida, mas os cavalos estavam seguros. A casa estava segura. William, a voz de Clara estava rouca. Sinto muito. Não se desculpe. Os olhos de William estavam molhados, mas sua voz estava firme. Você não fez nada de errado. Ela fez. Eu fiz por não ver o que ela era. Você não poderia ter sabido. Eu deveria ter sabido. Ele olhou para o celeiro em ruínas. 8 anos. 8 anos. E eu nunca a vi de verdade. Nunca entendi do que ela era capaz. Clara não sabia o que dizer. Não havia nada a dizer. Meu pai, William se virou para ela. Ele está bem? Eu não sei. Ele correu para o celeiro quando começou. Ezra está com ele. William assentiu e caminhou em direção às ruínas fumegantes. Clara o observou ir, seu coração doendo por este homem que havia vindo aqui cheio de raiva e suspeita e estava partindo com algo muito pior. A verdade. Silas emergiu da fumaça 1 hora depois. Seu rosto estava cinzento. Suas mãos estavam queimadas, mas ele estava vivo. Clara correu para ele e o abraçou, sem se importar com a fuligem ou a cinza, ou o cheiro de fumaça que grudava em tudo. Pensei que tinha te perdido. Precisa de mais do que um incêndio para me matar. Mas sua voz estava fraca, trêmula. O celeiro se foi, a maior parte de qualquer forma. Salvamos os cavalos, salvamos o feno, mas a estrutura. Ele balançou a cabeça. 40 anos de trabalho perdidos. Podemos reconstruir. Podemos? Silas olhou para ela com olhos assombrados. Eu tenho 67 anos, Clara. Não sei se tenho outro celeiro em mim. Você não precisa fazer isso sozinho. Clara pegou o rosto dele em suas mãos. Você me tem. Você tem Ezra. Você tem os trabalhadores. E você tem, ela hesitou. Você tem William. A expressão de Silas vacilou. William, ele sabe, Silas. Ele sabe o que Catherine fez. Ele a ouviu confessar. O sangue esvaiu-se do rosto de Silas. Catherine começou o fogo. Ela pensou que estava ajudando ele, libertando-o deste lugar. De você, a voz de Clara endureceu. Ela estava errada. Silas afundou em uma caixa próxima. Seus ombros caíram. Ele parecia mais velho do que Clara jamais o vira. Minha própria nora tentou destruir tudo o que construí. Mas ela não conseguiu. Não completamente. E William a enfrentou. Escolheu você. Escolheu a verdade. Silas olhou para cima. Ele fez. Ele fez. Algo mudou nos olhos de Silas. Esperança, talvez. Ou o primeiro frágil despertar da reconciliação. Onde ele está? Pelo celeiro, ajudando Ezra a avaliar os danos. Silas levantou-se lentamente. Suas articulações estalaram, seu corpo protestou. Mas ele se levantou. Preciso falar com ele. Sim. Clara beijou a bochecha dele. Você precisa.
Ela o observou caminhar em direção às ruínas fumegantes, em direção ao filho que ele havia perdido e encontrado e perdido novamente. O que quer que acontecesse em seguida era entre eles, pai e filho, sangue e osso. Ela não podia consertar o relacionamento deles, mas talvez, apenas talvez, eles pudessem consertar sozinhos. Clara estava limpando a cozinha quando Ezra a encontrou. Era quase meia-noite. O fogo havia sido extinto. Catherine havia se trancado em seu quarto. William e Silas ainda estavam em algum lugar da propriedade conversando. Você deveria estar dormindo, Ezra disse. Não consigo dormir. Clara esfregou uma panela que já estava limpa. Demais na minha cabeça. Ouvi o que aconteceu, o que aquela mulher fez. Ela pensou que estava ajudando. A voz de Ezra era plana. Ela estava com ciúmes, ameaçada. Viu você entrando nesta família e decidiu queimá-la em vez de compartilhar. Clara pousou a panela. Você acha que ela tinha ciúmes de mim? Eu acho que ela viu o que eu vi. Ezra encostou-se à porta. Que você pertence aqui, que você se encaixa de uma forma que ela nunca poderia. Que Silas te ama de uma forma que William nunca a amou. A respiração de Clara engasgou. Silas não. Ezra ergueu uma mão. Eu conheço esse homem há 25 anos. Eu sei como o amor se parece nele e estou vendo isso agora. Clara não sabia o que dizer. Sua garganta estava muito apertada para palavras. Eu estava errado sobre você, Ezra continuou. Quando você veio aqui pela primeira vez, eu pensei que você era problema. Pensei que você estava atrás do dinheiro dele, da terra dele. Pensei que você partiria o coração dele e o deixaria pior do que antes. E agora, Ezra quase sorriu. Agora eu acho que você pode ser a melhor coisa que já aconteceu com ele. E eu não digo isso levianamente. Clara sentiu lágrimas escorregarem por suas bochechas. Obrigada, Ezra. Não me agradeça. Apenas não o machuque. Aconteça o que acontecer, não o machuque. Eu não vou. Bom, Ezra se endireitou. Agora vá para a cama. Amanhã será um longo dia. Ele saiu. Clara ficou sozinha na cozinha, a panela limpa nas mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez desde que ela havia chegado em Dusty Creek, ela sentiu que realmente pertencia. Na manhã seguinte, tudo mudou. Clara acordou com o som de vozes altas vindo do andar de baixo. Ela vestiu um roupão e desceu apressadamente. Na sala, William e Catherine estavam de frente um para o outro. Catherine tinha uma bolsa na mão. O rosto de William era de pedra. Não voltarei para São Francisco sozinha. Catherine sibilou. Não serei humilhada assim. Então não vá. A voz de William era fria. Fique aqui. Enfrente o que você fez. Explique ao meu pai por que você queimou o celeiro dele. Eu fiz isso por você. Você fez isso por si mesma. Pela sua ideia do que nossa vida deveria ser. Você nunca me perguntou o que eu queria. Catherine riu. Foi um som feio. O que você queria? Você queria se afogar em culpa para sempre. Você queria se punir por algo que nem era sua culpa. Talvez eu tenha feito isso, mas essa foi minha escolha, não sua. Clara entrou na sala. Ambos se viraram para olhá-la. A diligência parte em 1 hora. Clara disse calmamente. Se você vai, você deveria ir. Os olhos de Catherine brilharam. Tudo isso é por sua causa. Se você nunca tivesse vindo aqui, se eu nunca tivesse vindo aqui, você ainda teria ressentimento deste lugar. Ainda teria tramado para destruí-lo. Eu apenas te dei uma desculpa. O rosto de Catherine se contorceu. Ela olhou para William, para Clara, para a casa que nunca lhe pareceu um lar. Certo, ela cuspiu. Eu irei. Mas isso não acabou, William. Ainda somos casados e farei da sua vida um inferno se você tentar me deixar. Então faça dela um inferno. A voz de William estava cansada. Eu já estava vivendo em um de qualquer maneira. Catherine saiu furiosa. A porta bateu atrás dela. William afundou em uma cadeira. Ele parecia quebrado, esvaziado. Clara sentou-se à sua frente. O que você vai fazer? Não sei.
Ele passou as mãos pelos cabelos. Pensei que a conhecia. Pensei que entendia quem ela era. 8 anos, Clara. 8 anos de casamento e eu não vi nada disso. Às vezes não vemos o que está bem na nossa frente. Às vezes não podemos. William olhou para ela. Como você faz isso? Fica tão calma, tão firme depois de tudo o que você passou. Eu não estou calma. A voz de Clara rachou. Estou aterrorizada. Tenho estado aterrorizada desde o momento em que saí daquela diligência. Mas aprendi há muito tempo que o medo não ajuda. A ação ajuda. Seguir em frente ajuda. Desmoronar é um luxo que não posso me permitir. William ficou em silêncio por um momento. Então ele disse algo que a surpreendeu. Eu entendo por que meu pai escolheu você. O coração de Clara pulou. O quê? Eu entendo. William encontrou os olhos dela. Você é forte, real. Você não se esconde atrás de pretensões ou joga jogos. Você diz o que quer dizer e você quer dizer o que diz. Isso é raro. Seu pai é da mesma forma. Eu sei, eu apenas esqueci. William olhou para suas mãos. Eu esqueci quem ele era, quem eu era. Deixei o passado definir tudo. E perdi 20 anos da vida dele por causa disso. Você não pode recuperar esses anos. Mas você tem agora. Você tem amanhã. Eu tenho? William olhou para cima. Depois de tudo o que aconteceu. Isso depende de você. Clara levantou-se. Mas eu sei uma coisa. Seu pai te ama. Ele nunca parou de te amar e daria qualquer coisa para ter você de volta na vida dele. Os olhos de William brilharam. Mesmo depois que eu trouxe Catherine para cá, depois do que ela fez, especialmente depois, porque agora ele sabe a verdade, tudo isso. E a verdade é o único lugar onde relacionamentos reais podem crescer. Clara o deixou lá sentado na sala, lutando com demônios. Ela não podia lutar por ele. Algumas batalhas tinham que ser travadas sozinhas. Naquela noite, Silas encontrou Clara na varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de fogo que a lembravam demais da noite anterior. William vai ficar, Silas disse. O coração de Clara pulou. Ele vai por um tempo para ajudar a reconstruir. Silas sentou-se ao lado dela. Ele disse que quer aprender sobre o rancho, sobre mim, sobre tudo o que ele perdeu. Isso é maravilhoso, Silas. É? Silas olhou para ela. Depois de tudo, depois de Catherine, depois do incêndio, depois de 20 anos de silêncio. Sim. Clara pegou a mão dele porque significa que há esperança. E esperança é a única coisa que importa. Silas ficou quieto. Então ele levou a mão dela aos lábios e a beijou. Eu te amo, Clara. As palavras pairaram no ar. Não era a primeira vez que ele as dizia, mas de alguma forma diferente agora, mais certas, mais reais. Eu te amo também. A voz de Clara estava firme. Acho que sim há um tempo. Eu estava apenas com medo de dizer. Medo de quê? De perder isso. De encontrar algo bom e ter tirado. Ela olhou para ele. Perdi tanto, Silas. Meu marido, minha filha, meu neto. Toda vez que pensei ter encontrado um terreno sólido, ele desmoronou sob meus pés. Eu não vou desmoronar. Eu sei. Clara sorriu através das lágrimas. Estou começando a acreditar nisso. Eles sentaram juntos enquanto o sol se punha, de mãos dadas, observando o céu escurecer e as estrelas surgirem. Atrás deles, as ruínas do celeiro permaneciam como um testemunho da destruição, mas também da sobrevivência, da resiliência. Eles haviam perdido algo, mas também haviam ganhado algo. E pela primeira vez, Clara acreditou que duraria. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis que Clara já conheceu. Reconstruir o celeiro era um trabalho exaustivo. Cada dia trazia novos desafios, novos contratempos, novas razões para o desespero. Mas cada dia também trazia outra coisa. Pequenas vitórias, momentos de conexão. O ritmo lento e constante de duas pessoas construindo uma vida juntas. Clara aprendeu coisas sobre Silas que ela não sabia.
que ele cantarolava hinos quando trabalhava, que ele falava com os cavalos como se fossem velhos amigos, que ele às vezes acordava à noite ofegando de sonhos sobre os quais ele não falava. Ela aprendeu a confortá-lo sem palavras, a abraçá-lo na escuridão até que o tremor parasse, a estar presente sem exigir explicações. E lentamente, cuidadosamente, Silas começou a se abrir. Eu nunca contei a Marta, ele disse uma noite, deitado ao lado dela na escuridão, sobre o que aconteceu com aquele rancheiro. Ela sabia que havia tido problemas, mas ela não sabia que eu o havia matado. Eu não suportava vê-la me olhar diferente. Você acha que ela teria? Eu não sei, e isso me assustava mais do que qualquer coisa. A ideia de que ela poderia me ver como um monstro. Sua voz caiu do mesmo jeito que William. Clara virou-se para encará-lo. William não te vê como um monstro. Não mais. Talvez não, mas por 20 anos. Silas respirou fundo. Por 20 anos, eu olhei para meu filho e vi julgamento em seus olhos. Isso me corroía, me tornava duro, me tornava distante. Você estava se protegendo. Eu estava falhando com ele. Silas encontrou os olhos dela. Eu estava com tanto medo do que ele poderia pensar que o afastei. Tornei impossível para ele me amar. Clara tocou o rosto dele. Ele te ama, Silas. Ele sempre amou. Ele apenas não sabia como demonstrar. Tal pai, tal filho, você está demonstrando isso agora. Isso é o que importa. Silas ficou em silêncio por um longo momento. Então ele a puxou para perto e a abraçou como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo em mudança. Eu não mereço você. Pare de dizer isso. A voz de Clara era firme. Você merece felicidade. Nós dois merecemos. Já pagamos o suficiente, perdemos o suficiente. É hora de começar a viver. Silas beijou a testa dela. Quando você ficou tão sábia? Eu sempre fui sábia. Você apenas não estava prestando atenção. Ele riu. Foi um som curativo. Eles adormeceram abraçados e pela primeira vez em mais tempo do que Clara conseguia se lembrar. Ela não sonhou com perdas. A carta chegou 3 semanas depois. Clara viu Ezra chegar com ela, seu rosto sombrio. Ela pousou a roupa que estava pendurando e caminhou para encontrá-lo. O que é? De São Francisco. Ezra entregou-lhe o envelope, endereçado a Silas. Clara o virou em suas mãos, a caligrafia de William. Seu coração começou a bater forte. Onde ele está? No Pasto Leste. Quer que eu o traga? Não, eu vou. Ela encontrou Silas consertando uma cerca. Sua camisa encharcada de suor, suas mãos firmes apesar da idade. Ele olhou para cima quando ela se aproximou e seu rosto mudou quando ele viu o envelope de William. Sim. Silas pousou suas ferramentas. Ele pegou a carta, mas não a abriu. E se for má notícia? E se for boa? Silas olhou para ela. Então ele abriu o envelope. Clara observou o rosto dele enquanto ele lia. Viu sua expressão mudar de medo para surpresa para algo que ela não conseguia nomear. Silas, o que diz? Ele entregou-lhe a carta. Suas mãos tremiam. Clara leu, depois leu novamente. Oh, meu Deus, ele se divorciou dela. A voz de Silas estava oca. O casamento foi anulado por fraude. Diz que ela estava escondendo dívidas, forjando a assinatura dele em documentos. Os advogados encontraram tudo. Isso é bom, não é bom? Continue lendo. Clara olhou para a carta. Seu coração parou. Ele está voltando com seus filhos. Seus filhos. Silas sentou-se pesadamente em um poste de cerca. Eu nem sabia. Ele nunca me contou. Eu tenho netos, Clara. 2 deles, um menino e uma menina. Clara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Silas, eu tenho netos. Sua voz quebrou. Eu sou avô e eu nunca soube. Ele nunca me contou. Todos esses anos ele teve filhos e eu nunca soube. Clara ajoelhou-se ao lado dele. Pegou o rosto dele em suas mãos. Você sabe agora. Isso é o que importa. Você sabe agora. E eles estão vindo aqui para te encontrar, para te conhecer. Silas estava chorando,
lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto envelhecido. E se eles não gostarem de mim? E se eu for muito velho, muito rústico para parar? A voz de Clara estava firme. Pare! Você é o avô deles. Você tem tanto amor para dar. Eles verão isso. Crianças sempre veem a verdade. Silas olhou para ela. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu te conheço. Eu sei o que está em seu coração. E se eu posso ver isso, eles também podem. Silas a puxou para seus braços e a abraçou enquanto ele chorava. Clara o abraçou de volta, suas próprias lágrimas caindo, seu coração quebrando e consertando ao mesmo tempo. Netos, uma família. Depois de tudo, depois de toda a perda e dor e distância, algo novo estava crescendo, algo bonito. Eles chegaram em uma tarde de sábado em setembro. O calor do verão finalmente havia passado, dando lugar a dias mais frios e noites frescas. Clara estava na varanda, seu coração batendo forte, observando a carroça se aproximar. Silas estava ao lado dela, tão tenso que ela podia sentir isso irradiando dele. Respire, ela sussurrou. Não consigo. Você pode apenas respirar. A carroça parou. William desceu primeiro. Ele parecia mais magro do que antes, mas havia algo mais leve em seu rosto, algo pacífico. Pai, Clara, William, a voz de Silas estava tensa. Vocês conseguiram. Nós conseguimos. William se virou e ajudou duas pequenas figuras a descer da carroça. Um menino, talvez 7 anos, com os cabelos escuros de seu pai e a mandíbula teimosa de seu avô, e uma menina, talvez 5 anos, com cabelos castanhos cacheados e olhos que brilhavam com travessura. Crianças, William disse, este é o avô de vocês, e esta é a Clara, a esposa dele. O menino estudou Silas com olhos solenes. Você é realmente velho. Clara riu. Ela não conseguiu evitar. Silas ajoelhou-se, suas articulações rangendo, até ficar ao nível dos olhos do menino. Eu sou realmente velho. Qual o seu nome? Thomas, como seu pai. Algo vacilou nos olhos de Silas. Esse é um bom nome. Um nome forte. A menina se adiantou. Eu sou Marta, como a avó, mas nunca a conheci porque ela morreu antes de eu nascer. Clara sentiu Silas congelar ao lado dela. Marta. Eles haviam nomeado a filha de Marta. Essa é a voz de Silas, engasgou. Esse é um nome lindo. O pai queria que nós a conhecêssemos, mesmo que não pudéssemos. A menininha estendeu a mão e tocou o rosto de Silas. Você tem olhos tristes, mas bonitos. Silas fez um som que era meio risada, meio soluço. Obrigado, pequena. Clara deu um passo à frente. Por que não entramos todos? Preparei o almoço. Tem bastante para todos. As crianças correram à frente. William ficou para trás. Eu deveria ter contado, ele disse para Silas, sobre eles, sobre tudo. Eu estava com vergonha. Com vergonha de Catherine. Com vergonha de quão longe eu me afastei. Isso não importa agora. Importa. Importa que eu mantive seus netos longe de você. Que eles cresceram sem saber que você existia. Silas colocou a mão no ombro de William. Eles me conhecem agora. Isso é o que importa. Não podemos consertar o passado, filho. Só podemos construir o futuro. Os olhos de William brilharam. Eu quero tentar. Eu quero construir algo aqui com você, com Clara, com as crianças. Então fique. A voz de Silas era forte, certa. Fique o tempo que quiser. Para sempre, se você quiser. Este lugar precisa de mais vida. Mais risadas. Mais crianças correndo pelos corredores. William assentiu. Eu gostaria disso. Eles entraram juntos. Pai e filho, ombro a ombro. Clara os observou ir. Seu coração tão cheio que ela pensou que poderia explodir. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Clara. As crianças encheram a casa de barulho, caos e alegria. Thomas era sério como seu pai, sempre fazendo perguntas, sempre querendo entender como as coisas funcionavam.
Marta era selvagem e destemida, subindo em árvores e perseguindo galinhas e trazendo para casa pássaros feridos para cuidar. Silas foi transformado. Ele ria mais, falava mais. As sombras em seus olhos começaram a se levantar, substituídas por algo mais leve, algo que parecia paz. Ele é diferente com eles, Clara disse a Ezra uma noite, observando Silas ensinar Thomas a selar um cavalo. Ele tem um motivo para viver novamente. A voz de Ezra era rude. Faz diferença ter alguém que precise de você. Eu preciso dele. Eu sei que você precisa. Mas não é o mesmo que ser necessário por uma criança. Esse tipo de necessidade, isso muda um homem. Clara observou Silas levantar Thomas no cavalo. O rosto do menino brilhava de orgulho. O rosto de Silas brilhava com outra coisa. Amor. Amor puro, descomplicado. Ele vai ficar bem, Clara disse. Ele vai ficar melhor do que bem. Ezra virou-se para olhá-la. Graças a você. Eu não fiz nada. Você fez tudo. A voz de Ezra suavizou. Você lhe deu esperança quando ele não tinha nenhuma. Você lhe deu um motivo para continuar. Sem você, ele poderia ter simplesmente desaparecido. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eu também precisava dele. Eu sei, é isso que o torna real. O inverno chegou forte naquele ano. A primeira neve caiu em novembro, cobrindo o rancho de branco. Clara acordou uma manhã e encontrou Silas já fora de sua cama. Ela se enrolou em um xale e foi encontrá-lo. Ele estava na varanda observando a neve cair, uma xícara de café nas mãos. Você está acordado cedo. Não consegui dormir. Silas não se virou, pensando demais. Clara moveu-se para ficar ao lado dele. Sobre o quê? Sobre o quão sortudo eu sou. Ele finalmente olhou para ela. 1 ano atrás eu estava sozinho, a casa estava vazia. O futuro era apenas mais do mesmo, estendendo-se até eu morrer. E agora eu tenho você. Eu tenho William, eu tenho Thomas e Marta. Sua voz falhou. Eu tenho uma família novamente, uma família de verdade. Clara pegou a mão dele. Eu também, eu continuo esperando que desapareça, que algo dê errado, que Deus tire tudo. Não. Clara virou-se para encará-lo completamente. Não espere o desastre. Não viva com medo do que pode acontecer. Apenas esteja aqui neste momento comigo. Silas olhou para ela. Seus olhos de inverno estavam suaves, cheios de algo que ela reconheceu. Amor. Amor verdadeiro. O tipo que cresce lenta, silenciosamente da companhia e da luta compartilhada. Eu te amo, Clara Blackwood. Eu te amo também, Silas Blackwood. Ele a beijou suave e lento e doce. A neve continuou a cair ao redor deles, mas eles estavam quentes. Eles estavam juntos. Eles estavam em casa. Ruby saiu para o Natal. Ela trouxe tortas e fofocas e uma garrafa de uísque que ela alegou ser medicinal. Você parece bem, ela disse a Clara, observando-a da cabeça aos pés. Melhor do que bem. Você parece feliz. Eu estou feliz. Isso combina com você. Ruby sorriu. Nunca pensei que veria o dia. Aquela mulher quebrada que tropeçou na minha cozinha. E olhe para você agora, senhora da mansão. Clara riu. Mal, eu ainda faço toda a comida. Como deveria ser? Homens são inúteis na cozinha. Ruby olhou para Silas, que estava brincando com as crianças perto da lareira. Ele parece diferente também. Mais leve. Ele tem sua família de volta. Ele tem mais do que isso. A voz de Ruby suavizou. Ele tem você. Não subestime o que isso significa, Clara. O que você lhe deu. Ele me deu tudo primeiro. E você deu de volta 10 vezes. Ruby apertou a mão dela. Estou orgulhosa de você. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Obrigada, Ruby, por tudo. Por aquela primeira refeição. Por me empurrar para continuar. Eu apenas te dei um empurrão. Você fez o resto.
Eles observaram as crianças rirem enquanto Silas fingia ser um urso as perseguindo pela sala. William também estava rindo, um som que Clara raramente ouvia dele. É assim que a vida deveria ser, Ruby disse calmamente. É por isso que lutamos. Sim, Clara sorriu. É exatamente por isso que lutamos. A primavera chegou lentamente naquele ano, mas chegou. A neve derreteu. A grama ficou verde. O celeiro que havia queimado foi reconstruído melhor e mais forte do que antes. Em uma manhã quente de abril, Clara encontrou Silas na varanda olhando para a terra em que ele havia trabalhado por 40 anos. No que você está pensando? Tudo. Ele a puxou para sentar ao lado dele. O quanto mudou, o quanto me foi dado. Você também deu. Não se esqueça disso. Eu não me esqueci. Silas pegou a mão dela. Clara, tem algo que eu preciso te dizer. O coração dela falhou. O que é? Mudei meu testamento na semana passada, quando o advogado estava aqui. Clara ficou imóvel. Silas, deixe-me terminar. Sua voz era gentil. Deixei o rancho para William como deveria ser, mas também deixei provisões para você. Se algo acontecer comigo, você será cuidada. Você sempre terá um lar aqui, não importa o quê. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Você não precisava fazer isso. Eu quis. Eu precisava. Ele se virou para olhá-la. Você veio aqui sem nada. Não vou deixar você partir sem nada. Eu não vou a lugar nenhum. Eu sei, mas a vida é incerta. Aprendi isso da maneira mais difícil. Ele beijou a testa dela. Quero que você saiba que está protegida. Que você nunca mais terá que ficar sozinha em uma cidade estranha, pensando no que vem a seguir. Clara não conseguia falar. As lágrimas estavam caindo muito rápido. Silas a abraçou enquanto ela chorava. Não lágrimas tristes, lágrimas felizes. O tipo de lágrimas que vem quando você percebe que é verdadeiramente amada, verdadeiramente vista, verdadeiramente valorizada. Obrigada. Ela finalmente conseguiu. Por tudo, por me encontrar, por me escolher, por me dar uma vida que eu nunca esperei. Obrigado por dizer sim. Silas se afastou e olhou para ela. Quando perguntei se você precisava de um lar e um marido, você poderia ter dito não. Deveria ter, provavelmente. Foi uma coisa louca para perguntar a uma estranha. Foi. Clara riu através das lágrimas, mas foi exatamente o que eu precisava ouvir. E agora Clara olhou para a terra, para as montanhas ao longe, para o celeiro que eles haviam reconstruído juntos, para os brinquedos das crianças espalhados no quintal. Agora eu tenho tudo o que eu sempre quis. Ela se virou para ele e mais do que eu jamais sonhei. Silas sorriu. Era o sorriso que ela havia aprendido a amar. Aquele que fazia seu rosto envelhecido parecer jovem novamente. Eu também, Clara. Eu também. O sol subiu mais alto. As crianças vieram correndo, gritando algo sobre um ninho de pássaros que haviam encontrado. William seguiu, rindo mais leve do que Clara jamais o vira. Ezra se aproximou do celeiro, tirando o chapéu em saudação. A carroça de Ruby apareceu na estrada, trazendo mais suprimentos para a cozinha. Clara ficou na varanda do lar que havia se tornado dela, cercada pela família que ela nunca esperava encontrar, e sentiu algo se assentar em seu peito. Paz. Verdadeira paz. Ela havia chegado a Dusty Creek sem nada. 11 idades. Uma sacola de carpetes gasta, um coração partido. Ela havia encontrado tudo. Um lar, um marido, uma família, um futuro e amor. O tipo de amor que cresce da luta compartilhada e do respeito mútuo. O tipo que não queima brilhante e rápido, mas brilha constante e quente, iluminando o caminho através das noites mais escuras. Clara Louise Blackwood havia recebido uma segunda chance, e ela a havia aproveitado.